Os livros perdidos da Bíblia. A Bíblia Sagrada, para milhares de milhões de pessoas, é a palavra inspirada de Deus, um guia para a vida e para a eternidade. Mas e se eu lhe dissesse que a Bíblia que você tem em casa poderia ter sido diferente? Que existem livros, evangelhos e epístolas que foram lidos pelas primeiras comunidades cristãs, mas que, por uma série de decisões históricas, não entraram na versão final que conhecemos hoje? Estes são os chamados livros apócrifos, ou deuterocanônicos, escritos que ficaram na fronteira do sagrado, gerando debates, controvérsias e um enorme fascínio ao longo dos séculos. Que histórias eles contam? Quem os escreveu? E por que, exatamente, eles foram deixados de fora? Hoje, no Farol da Fé, vamos iluminar as páginas esquecidas da história e desvendar o mistério dos livros que não entraram na Bíblia. Parte 1. O que são os livros apócrifos? A palavra apócrifo vem do grego e significa oculto ou secreto. Estes são textos que foram escritos no mesmo período que muitos livros bíblicos, tanto do Antigo quanto do Novo Testamento. Eles contam histórias de heróis, profetas e apóstolos e contêm ensinamentos, orações e visões do fim dos tempos. No contexto do Antigo Testamento, livros como Tobias, Judite, Sabedoria de Salomão, Eclesiástico e os livros dos Macabeus são alguns dos mais conhecidos. Eles faziam parte da Septuaginta, a tradução grega da Bíblia hebraica, que era amplamente usada na época de Jesus e dos apóstolos. Já no Novo Testamento, a lista é ainda maior e mais fascinante. Existem evangelhos apócrifos, como o Evangelho de Tomé, que é uma coleção de ditos de Jesus, o Evangelho de Pedro, que narra paixão e ressurreição com detalhes diferentes, e o Proto-Evangelho de Tiago, que conta a história da infância da Virgem Maria. Parte 2. Por que eles não estão na Bíblia? Esta é a grande questão. A resposta está num longo processo histórico conhecido como a canonização das Escrituras. Durante os primeiros séculos do cristianismo, não havia uma Bíblia como a conhecemos hoje, mas sim uma coleção de rolos e livros que variava de comunidade para comunidade. Os líderes da igreja primitiva, como Irineu e Atanásio, desenvolveram critérios para decidir quais livros deveriam ser considerados divinamente inspirados e incluídos no cânone oficial do Novo Testamento. Os critérios principais eram uma autoria apostólica, ter sido escrito por um apóstolo ou um discípulo próximo, a aceitação universal pelas igrejas e a coerência com a doutrina cristã já estabelecida. Muitos evangelhos apócrifos, por exemplo, eram associados a movimentos gnósticos que tinham uma visão muito diferente de Jesus e da salvação. Por isso, foram considerados heréticos e rejeitados. A grande divisão sobre os apócrifos do Antigo Testamento aconteceu durante a Reforma Protestante, no século XVI. Martinho Lutero e outros reformadores decidiram seguir o cânone judaico, que não incluía livros como Tobias, Judite e Macabeus. Por outro lado, a Igreja Católica, no Concílio de Trento, reafirmou a inspiração divina destes livros, chamando-os de deuterocanônicos, que significa segundo cânone. Parte 3. Tesouros escondidos e histórias fascinantes. Embora não façam parte do cânone protestante, estes livros contêm histórias e ensinamentos valiosos que influenciaram a cultura cristã durante séculos. O livro de Judite, por exemplo, conta a história de uma viúva corajosa que salva seu povo ao decapitar o general inimigo Holofernes. É uma narrativa de fé e heroísmo. O livro de Tobias narra a jornada de um jovem guiado pelo anjo Rafael, numa história cheia de milagres, romance e lições sobre a providência divina e a importância da família.
Os livros dos Macabeus são crônicas históricas cruciais. Eles contam a história da revolta judaica contra o Império Seleucida, um período fundamental que estabeleceu o contexto político e religioso para a vinda de Jesus. Sem os Macabeus, muito da situação de Israel no Novo Testamento seria um mistério. Parte 4. Devemos ler os apócrifos. Para os protestantes, estes livros não são considerados a palavra inspirada de Deus, da mesma forma que os 66 livros canônicos. No entanto, são vistos como documentos históricos e literários de grande valor. Eles nos mostram uma visão fascinante do pensamento judaico e cristão no período em que foram escritos, e nos ajudam a entender o contexto em que a Bíblia foi formada. Eles nos lembram que, no centro de tudo, está a mensagem clara e consistente do Evangelho, que brilha com intensidade nos livros canônicos. Os livros apócrifos são como os bastidores da formação da Bíblia, as peças de um grande quebra-cabeças histórico que nos ajudam a apreciar ainda mais a joia que temos em nossas mãos. A existência deles não diminui a autoridade das Escrituras, mas enriquece nossa compreensão da sua jornada até nós. O que você acha sobre estes livros? Já conhecia algum deles? Deixe sua opinião nos comentários. Se gostou de iluminar este mistério conosco, junte-se ao Farol da Fé. Inscreva-se, pois a nossa jornada pela palavra está apenas começando.